O rio continua lindo, abençoado pelo Cristo. Mas o cenário, bonito por natureza, convive com o rio que sofre com a criminalidade, a desigualdade social, falta de moradia, poluição e trânsito congestionado. É nesse quadro que o Rio de Janeiro vai sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, a primeira sede de uma Olimpíada na América do Sul. A corrida para adequar a cidade às competições tem provocado mudanças na paisagem. Rio de Janeiro. Copenhague, Dinamarca. O Rio de Janeiro bate Madrid, Chicago e Tóquio na disputa para ser anfitriã dos Jogos Olímpicos de 2016. O anúncio foi em 2 de outubro de 2009. Mas foi o PAN de 2007 o trampolim para o Brasil e o Rio sediarem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Não é de hoje que o Rio atrai brasileiros e estrangeiros. E para 2016, o Ministério do Turismo fala em 350 a 500 mil visitantes internacionais. A Copa do Mundo de 2014 atraiu cerca de 1 milhão de estrangeiros, rendeu 1,58 bilhões de dólares para o Brasil. Só o Rio de Janeiro, em apenas um jogo, recebeu a injeção de 50 milhões de dólares na economia em 3 dias. Para sonhar com medalhas, o Rio tem de superar problemas cruciais, desafios que vão desde a infraestrutura urbana até a opção de lazer. Para isso, obras e mais obras. Sim, acho que a gente tem que pensar grande, né? A gente tem que mostrar que o Brasil pode fazer, que as coisas podem acontecer, né? Que elas podem ser bem feitas, que elas podem ser transformadoras da vida e da realidade das pessoas. Eu acho que essa visão do esporte, muito mais ampla do que as medalhas olímpicas ou paralímpicas, isso é apenas uma referência de motivação da juventude, para que busquem valores éticos, cívicos e morais através do esporte, ou seja, é um processo educacional permanente. As competições serão disputadas em 33 espaços, distribuídos em 4 regiões: Barra da Tijuca, Copacabana, Complexo Deodoro e Maracanã. Para tudo acontecer, o Comitê Rio 2016, organizador dos Jogos, conta com 45 mil voluntários, 85 mil empregados terceirizados e 8 mil funcionários. Os números grandiosos indicam o tamanho do evento e o significado para o Brasil. Cerca de 10.500 atletas de 205 países deverão movimentar o Rio entre os dias 5 e 21 de agosto em busca de vitórias e de medalhas. Serão 306 provas em 42 modalidades esportivas. Estarão em disputa 136 medalhas femininas, 9 mistas e 161 masculinas. Apenas as partidas de futebol olímpico serão fora da capital fluminense, com jogos em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus. Quase 8 milhões de ingressos foram colocados à venda. Na concepção dos projetos, optamos por construir edificações que garantissem os requisitos necessários, mas que não fossem projetos arquitetônicos mirabolantes, porque nosso entendimento sempre foi de que é necessário ajustar essa lógica da Olimpíada à característica dos países. Até aqui já foram realizadas 30 Olimpíadas. Para sediar os Jogos em 2016, o investimento está sendo de 37,5 bilhões de reais. 43% vem dos cofres públicos, Estado e Município do Rio e Governo Federal. Londres, que sediou os Jogos em 2012, gastou o equivalente a 44 bilhões de reais. Barcelona, em 1992, na Espanha, até hoje é lembrada pela organização. Na época, os espanhóis investiram 10 bilhões de euros, o que corresponde a aproximadamente 35 bilhões de reais. No caso brasileiro, dados do TCU confirmam que dos investimentos aplicados, 7 bilhões são do comitê organizador para atender às demandas dos Jogos e são recursos privados. Na construção de arenas e de outros equipamentos olímpicos, os valores giram em torno de 6,5 bilhões de reais. Grande parte veio da parceria público-privada. E 24 bilhões são para obras de infraestrutura, como o metrô e os corredores exclusivos para os coletivos, que ficarão como melhorias para a população. A gente olha, o Brasil acha que o Brasil é que está pagando a Olimpíada. Não é verdade. A gente conseguiu viabilizar um modelo super interessante. Desses 30 bilhões que eu falei de governos, a Prefeitura do Rio levantou 18, né? Basicamente tudo eu fiz com PPPs e concessões. O governo do Estado
está pagando 10 bilhões, se financiando nisso, e na verdade o governo federal, de recurso do Tesouro, não estou dizendo de financiamento, de empréstimo, mas de recurso do Tesouro, são 3 bilhões de reais. Para verificar a aplicação dos recursos públicos, o Tribunal de Contas da União já realizou mais de 15 fiscalizações sobre a governança, gestão e execução de ações para os Jogos Olímpicos. A falta de transparência na definição de responsabilidade foi o que mais chamou a atenção. O TCU identificou ainda problemas em projetos que poderiam provocar atrasos e gerar aumento nos valores das obras. Estamos trabalhando em conjunto com os Tribunais de Contas do Rio de Janeiro e esperamos fazer uma economia para o país, mas para isto os executores das obras, ou seja, o Estado, a União e o município, que tem a maior responsabilidade, tem que estar vigilante na questão do foco, de ter um bom monitoramento, de ter uma boa avaliação permanentemente das obras. O tribunal fiscaliza apenas obras que recebem recursos do governo federal. Entre elas, 4 do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, os Centros Olímpicos de Tênis, Esportes Aquáticos, Handebol e o Velódromo. Cerca de 713 milhões de reais estão sendo investidos. A obra mais adiantada é a do Centro de Tênis e a mais atrasada, a do Velódromo. No Centro Olímpico de Handebol e no Centro de Esportes Aquáticos, as obras estão evoluindo dentro do previsto, conforme o relatório do tribunal. O prefeito nos prometeu que vai cumprir os prazos, mas nós estamos de olho fiscalizando para que não existam recursos mal aplicados e que as obras não atrasem. Estou me referindo às entregas da prefeitura, que é 90% ou 95% das entregas. Eu afirmo que a chance é zero de ter qualquer atraso. Segundo a Autoridade Pública Olímpica, a conclusão do anel da pista do velódromo trouxe alívio, porque em cima da pista vai outra pista de madeira, que foi contratada na Alemanha. Para finalizar a construção, o responsável tem que vir ao Brasil com a pista de concreto já pronta e fazer a medição final para ajustar a pista de madeira. Então essa é a obra que a gente pode dizer que no final do ano nos preocupava, que se encontrava numa situação de menor celeridade, mas que hoje já está no curso normal e já para nós ela permanece em acompanhamento, permanece em atenção, mas já é uma obra que hoje nós podemos dizer com tranquilidade que ela retomou o curso natural dela. O parque, considerado o coração dos Jogos, vai receber 10 competições olímpicas e 11 paralímpicas. Os atletas vão participar das modalidades de boxe, tênis de mesa, badminton, levantamento de peso, ginástica artística, rítmica, trampolim, ciclismo de pista, desportos aquáticos, saltos ornamentais, polo aquático, natação e nado sincronizado, basquete, judô, taekwondo, luta livre e greco-romana, handebol, esgrima, golfe e tênis. O Parque da Barra terá ainda uma grande área de entretenimento e uma praia privativa de uso dos atletas. É nesse complexo que estará a Vila de Mídia, onde funcionará o Centro de Imprensa, Rádio e TV. O Complexo Deodoro, que vai receber atletas para a disputa de 11 modalidades olímpicas e 4 paralímpicas, também experimenta grande transformação. É logo depois do intervalo. Segunda área mais importante para os Jogos Olímpicos do Rio, o Complexo de Deodoro recebeu o maior volume de recursos federais, quase 800 milhões para a construção de novas estruturas esportivas e adaptações. Apesar de 60% das instalações permanentes já existirem, há muita obra pela frente devido ao tamanho da área, 500 mil metros quadrados. O complexo foi dividido em 2 zonas, norte e sul. A norte, onde está o Parque Radical, vai abrigar as competições de canoagem slalom, de BMX, mountain bike, de hóquei, aquático de pentatlo moderno, de tiro esportivo, a Arena da Juventude e o rugby.
Na Sul está toda a estrutura esportiva de competição e de apoio ao hipismo. No caso de Deodoro, a auditoria do tribunal levantou problemas relacionados ao prazo de entrega, à qualidade dos projetos e aos custos. Mas o que mais nos preocupa é a questão de Deodoro, onde que vão ser realizadas obras como slalom. São obras que estão sendo feitas e estão também no limite do prazo. Não há margem para erros em relação a Deodoro especialmente. A auditoria aponta a área norte como a mais crítica. O último contrato foi assinado só em agosto do ano passado e, de acordo com o cronograma, as obras só ficariam prontas em abril de 2016. O último evento teste da área norte está previsto para março do ano que vem, como cita o relatório do TCU. A Autoridade Pública Olímpica afirma que quer preservar os cronogramas e que tudo será finalizado dentro dos prazos previstos. Para isso foi criado um sistema de monitoramento que avalia a evolução das obras e fornece diversas informações para todos os setores envolvidos. As informações são atualizadas diariamente por aproximadamente 114 técnicos que estão nos locais. Essas informações dentro do sistema permitem gerar produtos que são devolvidos ao próprio sistema de governança dos Jogos. Então, aos 3 entes públicos e mais o Comitê Rio 2016, e garantindo assim que a gente consiga fazer um acompanhamento em conjunto da evolução de todos os preparativos. A preocupação com os prazos se justifica porque em agosto deste ano começam os eventos teste para a Olimpíada. Ao todo, serão 44 eventos que vão testar áreas diferentes da organização dos Jogos. Então, dessa forma, esses eventos testes já estavam dentro do nosso planejamento e as obras estão seguindo no cronograma e na velocidade necessários para atender tanto a realização dos eventos testes como a realização dos Jogos Olímpicos no ano que vem. A auditoria ressalta ainda o valor inicial previsto para as obras em Deodoro, que era de aproximadamente 455 milhões de reais e que saltou para 1 bilhão. O relatório final mostrou falha nos estudos preliminares dos projetos. Isso mostra que houve falha no planejamento, porque nós já constatamos nos Jogos Pan-Americanos que os recursos também não foram bem projetados, os valores não foram adequados, e está acontecendo novamente na questão das Olimpíadas. Tanta atividade extra vai demandar mais energia, e não é só por parte de atletas e torcedores. Os centros de Deodoro e da Barra da Tijuca estão recebendo reforço na rede básica de transmissão e distribuição de energia elétrica, com a construção de linhas subterrâneas e aéreas de alimentação de energia e uma subestação blindada. O TCU encontrou irregularidades na licitação e falta de garantia contratual nas obras do Parque Olímpico da Barra e do Complexo Deodoro. No Parque Olímpico da Barra, houve contratação direta sem licitação pelo Ministério de Minas e Energia, e em Deodoro, nem a contratação de obras tinha sido realizada. O Rio de Janeiro ganha a cada dia obras de mobilidade urbana, de infraestrutura e de revitalização, tudo para fazer bonito nas Olimpíadas. A sociedade espera que os investimentos deixem para a população uma cidade melhor para se viver. Confira no próximo bloco. A Copa deixou para os brasileiros lembranças pouco agradáveis, dentro e fora de campo. Exemplo disso são alguns estádios que viraram elefantes brancos com quase nenhum uso. Para que o mesmo não aconteça após a Olimpíada do Rio de Janeiro, o TCU tem acompanhado a definição dos projetos que ficarão como legado para a população. Segundo as autoridades, os altos investimentos públicos e privados nos preparativos para o evento internacional vão deixar para a cidade como herança a melhoria urbanística, saneamento na região de Deodoro, mais mobilidade urbana, revitalização de áreas degradadas, como a região portuária, obras de drenagem e a despoluição de alguns cartões postais. A cidade do Rio está entregando muito mais do que tinha prometido na campanha para as Olimpíadas, né?
O único BRT que estava previsto para as Olimpíadas era a Transcarioca. Ele foi entregue em 2014. Já fizemos a Transoeste, que foi entregue em 2012. Estamos fazendo a Transolímpica, que fica pronta aí no início do ano que vem. A preocupação ficou na agenda ambiental. Uma pena. Essa sim seria a agenda que traria o principal legado. Despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas, abandonado. Despoluição da Baía de Guanabara, abandonada. Despoluição do complexo lagunar de Marapendi e Jacarepaguá, região do coração dos Jogos Olímpicos, abandonado. Projeto de replantio de milhões de árvores para mitigar o impacto ambiental dos Jogos Olímpicos, sem projeto. Então a agenda ambiental, infelizmente, ficou para trás. A Transcarioca, que liga a Barra da Tijuca, na Zona Oeste, até a Ilha do Governador, na Zona Norte, já está em funcionamento. Também foram executadas obras de duplicação de pistas e urbanização de áreas por onde o BRT vai passar. Segundo a Prefeitura, em 2009, pouco mais de 20% dos cariocas andavam em transporte de alta capacidade. Em 2016, esse número vai ser maior que 60%. Só em saber, por exemplo, que você vai ter um corredor expresso que vai ligar a Barra da Tijuca a áreas mais pobres da cidade e que vai ganhar não só quem mora na Zona Sul, não só vai ganhar quem mora nas áreas onde vai ser feito as grandes obras para ocorrerem os jogos, mas também a cidade como um todo, os trabalhadores e trabalhadoras vão ganhar também com esses eventos. A Viva Rio, organização não governamental, acompanha de perto as obras para a Olimpíada e considera que as novas instalações esportivas que ficarão após os Jogos vão ajudar no desenvolvimento do esporte de base e de alto rendimento. A ONG destaca que promover ações que tirem os jovens e crianças das ruas é o maior investimento social. Certamente, se você tem equipamentos e possibilidade de ter pessoas com capacidade de treinamento e ter um rendimento maior, e esse jovem também poder disputar esporte de alto rendimento, disputar Olimpíadas, disputar campeonatos, eu acho que é um ganho para todo mundo. O Rio tem hoje cerca de 1.200.000 pessoas vivendo em favelas. A transformação que a cidade vive na parte urbana, logística e de transporte traz esperança de que a vida na metrópole vai ficar melhor. A mobilidade urbana, a parte de transporte melhorou bastante, assim. Será que realmente tudo que está sendo construído, será aproveitado depois? Ou vai ficar uma coisa assim abandonada? Que faltam investimentos em áreas de lazer em todas as regiões que não sejam a zona sul do Rio. E eu acho que a Olimpíada acaba direcionando o legado, as obras para áreas que não são necessariamente as que vão mais beneficiar a restante da população. A referência maior sempre é Barcelona. Eu acho que a gente vai ter um exemplo que vai competir ali com Barcelona cabeça a cabeça no pós-jogos. Segundo o comitê organizador, o legado mais significativo para o esporte brasileiro na região da Barra é o Centro Olímpico de Treinamento, o COT, com instalações concentradas próximas à Vila Olímpica. Após os Jogos, o COT oferecerá 40 mil metros quadrados para treinamentos de 12 esportes olímpicos, além de um laboratório de pesquisas nas áreas de nutrição, fisioterapia, medicina esportiva e clínica, inédito na América do Sul. O COT vai alimentar para nós a rede nacional de treinamentos e vai ser o ponto de início do Sistema Nacional de Esporte que será implantado no Brasil. A partir do Rio de Janeiro, nós teremos em todo o país ampliação desses espaços. O COT vai servir como uma espécie de universidade do esporte. Os investimentos em infraestrutura nesses períodos são investimentos que deixam, de fato, resultados concretos em relação, por exemplo, à qualificação e treinamento na área desportiva, em relação à questão da mobilidade urbana, em relação à questão da segurança e, acima de tudo, da educação da juventude. Além das instalações esportivas que serão mantidas como centros de treinamentos dos atletas brasileiros, tem o aproveitamento do Centro Olímpico de Handebol, chamado de Arena do Futuro. Ele será transformado em escolas públicas de ensino fundamental, na Barra da Tijuca, Jacarepaguá e em São Cristóvão, com 18 salas de aula cada uma e quadra esportiva. E aí a gente está fazendo uma coisa super interessante, que a gente chama de arquitetura nômade. A gente já constrói o equipamento como um Lego. A arena de handebol é assim, depois a gente desmonta e viram 4 escolas municipais. A infraestrutura que o Brasil prepara para os Jogos Olímpicos não preocupa o velejador Lars Grael, medalhista olímpico. Para Lars, o país tem tudo para se sair bem na Olimpíada.
Ele defende que o país tenha política pública permanente para o esporte. Nós temos que definir políticas que sejam perenes para o esporte brasileiro, que não seja apenas um investimento que tenha resultado em 2016, uma política permanente e com fontes de financiamento que garantam o futuro do esporte brasileiro. No bairro de Deodoro, zona oeste do Rio, onde está o complexo esportivo, segundo dados de 2010 da prefeitura, vivem cerca de 10 mil pessoas. A grande maioria jovens e sem muita opção de lazer. Após os Jogos Olímpicos, parte da área do complexo ficará para a população. O Parque Radical será o segundo maior em lazer na cidade, atrás apenas do Parque do Flamengo. Deslocar também esses equipamentos sociais, culturais e esportivos para áreas da cidade que não têm nenhum benefício desse nível é também um grande ganho para a cidade como um todo. A recuperação da zona portuária no centro do Rio é outro desafio para a administração. O projeto de revitalização prevê mudanças intensas na região, que tem quase 5 milhões de metros quadrados. São obras de implantação de novas redes de infraestrutura e urbanismo, de linha de trilhos do VLT, instalação dos pontos de parada dos trens e a construção do maior aquário marinho da América do Sul. O Boulevard está ficando lindo, a gente já está com a Praça Mauá quase aberta, o Museu da Manhã, já inauguramos um túnel, vem mais 2 túneis aí. Desde a área cultural, com museus, com revitalização, por exemplo, do Porto Maravilha, que é um espaço que a cidade ganha de volta. A ampliação do sistema cicloviário também deve ganhar as ruas da capital e os cariocas. De acordo com a prefeitura, a cidade vai alcançar 350 quilômetros de ciclovias. Também nos permite dizer que os Jogos Olímpicos são muito importantes, a competição esportiva é muito importante porque pode gerar um legado esportivo e educacional para o Brasil inteiro, mas para a cidade do Rio de Janeiro o legado de transformação urbana é algo fundamental. My name is Martin and I'm from the Netherlands. Je viens de France. Canada. And I'm from the Netherlands. Soy de Ecuador. A Viva Rio acredita que, assim como ocorreu em Barcelona, depois das Olimpíadas, que viu o número de turistas duplicar, o Rio tem condições de ter no turismo sua principal atividade econômica, o que traria mais investimentos e emprego para o carioca. A despoluição da Baía de Guanabara é outro desafio prometido como legado da Olimpíada, mas até aqui as coisas não mudaram muito. Dados do Instituto Trata Brasil mostram que a realidade do percentual de esgoto tratado do município do Rio de Janeiro é pouca, mais de 49%. Se levar em conta toda a região metropolitana, o percentual cai para 36%, longe dos 80% prometidos pelas autoridades para os Jogos Olímpicos. Infelizmente, na questão ambiental, a Baía de Guanabara, que poderia ser um grande legado, muito mais do que o esporte da vela, é um legado de saúde pública, é um legado da pesca. A fiscalização do tribunal revela que a indefinição referente ao legado ainda preocupa, porque há 1 ano para a Olimpíada e passados mais de 5 anos da escolha do Rio como sede, era de se esperar que a definição do uso dos equipamentos no pós-jogos já estivesse mais adiantada. Mas esperamos que também fique um legado que eu considero o mais importante de todos, além das obras, que nós possamos incutir na cultura brasileira, no jovem brasileiro, a questão do esporte como um dos pontos fundamentais para integrar a nação e dar respeitabilidade e credibilidade, que a gente possa vencer nas disputas, mas depois continuar praticando o esporte, porque o esporte é uma forma de evitar a marginalização, envolvimento com drogas, envolvimento com fraudes, com roubos. É uma forma de educar. Base da vida no planeta, fonte de alimento e de matéria-prima para tudo que o homem constrói. Chão. O solo que nos sustenta e também sofre com a ação humana será o tema do próximo Eu Fiscalizo.